Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula. E hoje a gente entra no livro de Juízes. Nós encerramos na aula passada o livro de Josué e hoje nós começamos o livro de Juízes. E o tema da nossa aula é Deus vai nos liderar? É quase como que o que acontece depois daquelas frases, né? E foram felizes para sempre. Né? Se a gente encerrasse o livro de Josué, nós veríamos ali uma conquista absurda da Terra Prometida, veríamos ali bastante coisa acontecendo, eles guerreando e eles lutando contra grandes povos e conseguindo tomar toda aquela região que tinha sido prometida para Abraão ali quase 700 anos antes. Se acabasse tudo ali, terminaria quase como um conto de fadas, né? A última frase seria: e eles viveram felizes para sempre. Mas o que será que acontece depois desse? O que acontece depois da Terra Prometida, depois da conquista, né? E é isso que a gente vai começar a falar hoje. Mas antes disso, como sempre, a gente repete, né? Que a missão da nossa igreja é ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo, transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do Evangelho de Jesus. E como que a gente faz isso? Como é que a gente atinge essa missão? Através de 3 objetivos. Um é que é para o alto, que é aprofundar o relacionamento com Deus a partir dos grandes feitos que ele tem feito ali na história do povo de Israel. Então, como é que eu consigo aprender mais sobre Deus através da história do povo? Para dentro, como é que eu consigo fazer uma relação entre aquilo que existia lá no povo de Israel e aquilo que existe hoje dentro da igreja? Como é que a gente pode fazer essa transposição, né? Como é que a gente consegue correlacionar isso? E por último, para fora, que é testemunhar, ou seja, que a gente possa dar testemunho através de uma perspectiva bíblica das vitórias e conquistas que a gente tem hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. E qual que vai ser o conteúdo da aula de hoje? Por onde que a gente vai andar? Nós vamos fazer um panorama do livro de Juízes para entender um pouquinho melhor alguns conceitos e tal. Vamos entender um pouquinho de uma coisa que é bem comum entre os teólogos, que eles falam muito do ciclo dos juízes. O que é o ciclo dos juízes? Também vamos ver o início de uma nova fase do povo. Vamos ver que também o povo sofreu com a falta de liderança. Vamos ver a questão da convivência com o mal também, algo que foi muito marcante ali na história do povo de Israel. E também o questionamento e uma punição que Deus vai fazer para o povo. Então, bora lá tentar entender um pouquinho mais sobre o livro de Juízes. Para começo de tudo, esse aqui é o nome do livro de Juízes. Se vocês nunca tiveram curiosidade para entender na língua hebraica como é que é o livro de Juízes, e é bem interessante porque o livro de Juízes, na nossa Bíblia, ele faz parte ali dos livros que a gente chama de livros históricos. Mas o livro de Juízes, na Bíblia hebraica, ele estaria dentro de uma outra divisão em que ele vai considerar o livro de Juízes e também o livro de Josué como livros proféticos. Olha que interessante, olha que perspectiva interessante que os hebreus têm, que os judeus têm sobre o livro de Juízes. Eles consideram um livro profético. Para nós é um livro histórico. E o que quer dizer esse nome aí, essa escrita esquisita aí em hebraico? Significa Shoptim, que são, na verdade, juízes. Então, o nome do livro é exatamente esse, é Juízes. Mas não são juízes que vão julgar. Em todo o livro a gente vai ver e a gente vai entender que fica muito claro que a questão do juízo, ela sempre vai pertencer a Deus. É Deus que vai exercer o juízo, é Deus que vai determinar as punições, é Deus quem vai determinar, é Deus que vai julgar o povo. Então, como é que o termo é juízes, mas eles não julgam, eles não legislam, eles não exercem uma autoridade jurídica ali sobre o povo? O que é que eles são, então, esses juízes? Eles são libertadores. Então, são pessoas que Deus vai levantar para libertar o povo de algum sofrimento, de alguma situação que eles estejam vivendo. Nós vamos ver, então, que ao longo de todo o livro, nós vamos falar sobre 12 juízes que vão ser mencionados ali, que vão livrar o povo. E é interessante porque nem sempre
às vezes a gente lê e a história vai pulando de um lado para o outro, né? Ela vai tendo uma progressão, ela vai tendo uma sequência, e a gente acha que é sempre um líder, um juiz em sequência do outro. Mas existem alguns casos, alguns momentos em que você vai ter dois juízes atuando ao mesmo tempo, ou seja, serão contemporâneos, mas em regiões diferentes ali da região de Israel. Nós vimos nas aulas passadas aí que a gente já entendeu como é que ficou a divisão ali, como é que ficaram ali o povo, como é que ele ficou dividido na terra. Tinha um pessoal do lado de cá do Jordão, pessoal do lado de lá do Jordão, como é que essas tribos ficaram ali divididas. E às vezes nós vamos ver juízes atuando em diferentes posições, em diferentes cidades ao mesmo tempo. E aqui tem uma representação de todos os juízes que Israel teve. Então aqui nós temos 15 juízes que julgaram Israel. Mas espera aí, eu não tinha falado que eram 12? Sim, eram 12. Mas você tem um juiz aqui, que é Abimeleque, que esse cara não foi levantado por Deus. A gente vai ver lá nas últimas aulas que esse cara aqui era um belo de um problema, mas ele acaba liderando Israel, por isso que ele vai estar aí no rol de juízes de Israel, mas não foi alguém que foi levantado por Deus para libertar o povo. Pelo contrário, esse cara era um cara difícil de lidar. E tem aqui Eli e Samuel. Eli, que vai ser ali o cara que vai estar antes de Samuel, e também Samuel. Esses dois, eles não estarão no livro de Juízes, eles vão aparecer só lá em Samuel. Mas eles também são considerados ali na cultura hebraica, eles também são considerados como juízes. Então, por isso estão demarcados esses três aqui. Então, você tem esses 12 caras que são marcados, caras não, você também tem Débora, também é uma juíza, né? E é bem legal o livro de Juízes, porque ele traz essa questão de mulher também como alguém no poder, na liderança, alguém que está exercendo uma ação ali de liderança no povo. Então é bem legal ver que para Deus não tem essa diferença, né, entre homem e mulher na capacidade de liderança, e você tem Débora como sendo uma mulher que vai ser uma líder, vai ser uma juíza. É bem interessante essa questão. Numa cultura extremamente patriarcal que vivia ali o povo, eles consideravam Débora uma grande juíza, ali, uma líder no povo. Quando a gente for estudar um pouquinho mais sobre ela, é uma história bem legal de entender isso. Mas, enfim, tem esses 12 juízes que vão aparecer no livro de Juízes como pessoas levantadas por Deus. Também vamos contar, o livro também conta a história de Abimeleque, uma pessoa má, uma pessoa que ali vai ter alguns atos bem quase que beirando ali, quase não, vão ser atos ali de atrocidade que ele vai cometer. E aí você tem, por fim, Eli e Samuel sendo o último juiz. Ele também é um profeta, é muito claro, a gente sempre escuta falar de profeta, o profeta Samuel, aquele que vai ungir ali Saul, aquele que vai ungir o rei Davi, mas ele também era um juiz. E na cultura hebraica, Samuel ele é visto tanto quanto profeta como um juiz. A gente não pode esquecer que muitas figuras bíblicas são profetas. Abraão era profeta, era o pai da fé, o pai de toda a cultura judaica e de outros povos também, mas ele era profeta, a Bíblia vai dizer que ele era profeta. Moisés, o grande libertador, também vai ser um profeta. Então Samuel, que além de ser profeta, também era um juiz. Então aqui nós vamos ver aqui, essa aqui depois quando a gente mandar para vocês, essa é uma fotinho que é legal de vocês acompanharem, para depois vocês conseguirem entender aonde que esse juiz está atuando, qual que é a região, em qual momento, de quem que ele está libertando o povo. É bem interessante. E como eu disse, os juízes eles ficaram espalhados, né? Você tem aqui as 3 tribos transjordânicas. Vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Você tem as 3 tribos transjordânicas aqui, que é a metade da tribo de Manassés, a de Gad e a de Ruben. E aí você tem as outras 9 tribos e meia que estão do lado de cá, do Jordão, do lado de Canaã. E você tem onde é que cada juiz vai atuar. Então você vê que Otoniel, que vai ser o primeiro juiz que vai aparecer no livro, que era sobrinho de Caleb, vai atuar muito na região aqui de Judá. Aí você tem Sangar, que é um outro juiz que vai aparecer logo em sequência, ele vai atuar lá em cima, lá no norte, lá em Naftali.
Então você tem Jefté, que vai atuar do outro lado, que vai lutar ali contra Amon e Midian, contra os amonitas e os midianitas. Então cada um deles vão lutar contra um tipo de povo diferente. Então nem sempre os juízes vão lutar contra os mesmos inimigos. Nós vamos ver aí que Jefté vai lutar contra os amonitas. Agora, Otoniel vai lutar com outro povo, ele vai lutar contra os próprios povos de Canaã, os lados de cá. Você tem Sansão aqui na terra de Dan, que ele vai lutar contra os filisteus. Então, ele está lutando contra os filisteus que ficavam aqui nessa região. Os filisteus são uns povos que vieram do mar, não se sabe muito bem a origem deles, depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas eles se estabelecem nessa região aqui próximo, aqui do mar Mediterrâneo. Então, Sansão vai ter uma rixa muito grande com ele. Então, cada um desses juízes vão lutar com povos diferentes, contra inimigos diferentes. Então, isso é bom ficar sempre muito claro. Que não existe necessariamente uma sequência cronológica entre esses juízes. Alguns deles vão ser contemporâneos. E continuando aqui no nosso panorama, é interessante porque Juízes ele vai ser um dos momentos mais nebulosos, mais esquisitos da história de Israel. Ele vai abranger aí entre 300 e 350 anos de história. Então, não é um período muito curtinho de tempo, é um período bastante longo. E ele vai aparecer aí desde a morte de Josué até um pouquinho antes da monarquia. Então, ali quase que adentrando ali os últimos capítulos ali de Juízes, ele vai tratar num momento ali que está bem próximo da entrada de Eli, da entrada de Samuel na história, e depois ali começando ali já na monarquia com Saul, depois Davi, por aí vai. Então abrange um período de tempo longo entre o final da conquista da Terra Prometida, ali que seria entre Josué, e até pouco antes do início da monarquia. Não se sabe exatamente quem escreveu Juízes. Algumas pessoas vão dizer que foi Samuel, algumas pessoas vão dizer que ele foi escrito apenas depois do período exílico, que é uma teoria chamada teoria deuteronomista, que vai dizer que só depois, quando o povo volta lá da Babilônia, que o livro de Juízes vai ser finalmente escrito. Então não tem não é fechado exatamente quem ali escreve o livro. Será que foi Samuel? Será que foi algum dos próprios juízes que escreveu? Não se sabe muito bem ao certo quem foi o autor, ou se foram os escribas só depois lá do retorno da Babilônia, não se sabe muito bem. Mas dando sequência a esse panorama, é bem interessante, porque a gente consegue fazer 3 divisões no livro. Se a gente for pegar os capítulos de 1 a 3, nós vamos entender as causas das falhas, aquilo que vai provocar todos os problemas que vão acontecer dentro de Juízes, que a gente vai perceber que eles começam morando com o inimigo. Mais para frente na aula nós vamos voltar a ver lá qual tinha sido a ordem do Senhor na conquista da Terra Prometida, e eles meio que não fazem isso, eles passam a morar com o inimigo. Depois, ali no ciclo dos juízes, que seria do capítulo 4 até o capítulo 16, nós vamos ver Israel, ali com as tribos, lutando contra os inimigos. Então, vai ter um ciclo ali em que eles vão ficar nesse chamado ciclo, que aquilo vai ficar se repetindo, mas eles ficam lutando contra o inimigo. Até que chega um ponto, lá do 17 ao 21, em que você tem uma degradação total, uma deturpação maluca, uma degradação espiritual, uma corrupção moral, em que as últimas aulas em que a gente vai ver ali é um negócio até difícil de você entender o que está acontecendo. Mas é porque eles justamente passaram a viver como o inimigo. Então é uma progressão, eles começam morando com o inimigo, aí de repente eles começam a viver como esse inimigo. Então a gente vai entender que o pecado ele é progressivo, né? Você começa a se acostumar com o pecado, você começa a se acostumar com as coisas que estão acontecendo, e de repente aquilo nem é mais tão esquisito como era antes. A gente vai se acostumando com o pecado. Então é algo bem, bem complicado que vamos ver muito no livro de Juízes. Mas afinal de contas, o que é esse tal desse ciclo dos juízes? O que é isso?
Agora eu vou pedir a ajuda de vocês para quem consegue ler esse texto. Está aqui na tela, é só ler para a gente. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então a gente vê que é um negócio maluco, né? Deus levantava um juiz, esse juiz ele salvava o pessoal. Aí esse juiz morria e o povo voltava a caminhos ainda piores. É um negócio bem interessante o texto bíblico, né? Que eles voltavam ao caminho ainda pior. E como é que funcionava esse ciclo do juízo? Então o povo pecava, tinha pecado, aí Deus punia, aí depois o povo clamava por misericórdia, e aí Deus dava o livramento. E aí o negócio voltava de novo. O povo pecava, depois Deus punia, depois o povo clamava, e aí Deus libertava. Então isso é o que a gente chama de ciclo dos juízes. Nós vamos ver que isso acontece algumas vezes no livro de Juízes. E se nós temos ali 12 juízes, então você vai ver pelo menos 12 vezes esse ciclo acontecendo, em que o povo peca, o povo cai em pecado, Deus vem e pune o povo. A gente não pode esquecer, Josué ele tinha falado para o povo lá, a gente viu na aula passada, de que eles deveriam seguir Deus, eles deveriam seguir os ensinamentos, eles deveriam seguir a lei de Moisés. Senão Deus ia punir eles, senão Deus ia tratar eles da mesma forma que aqueles povos que estavam ali em Canaã tinham sido tratados. Então eles já tinham sido avisados. Então é isso que acontece. O povo peca, o povo cai em idolatria, o povo deixa de seguir a Deus, Deus pune o povo, aí o povo clama, começa a ver que eles estavam ali sofrendo, e aí de repente Deus dá o livramento, ele levanta um juiz, dá esse livramento, e aí depois o juiz julga o povo, e aí o povo fica mais ou menos na linha ali enquanto esse juiz está vivo, aí esse cara morre. Aí quando esse cara morre, cai em pecado de novo, e aí fica nesse ciclo interminável ali, que vai durar até os dias lá de Samuel. E onde é que a gente está na história? Como é que está acontecendo? Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais desse panorama, a gente já entendeu o que é o ciclo dos juízes, onde é que tá? Onde é que a gente está na história? A gente está aqui, ó. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaá. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, historicamente, nós estamos nesse momento. Nós já vimos ali a história ali do povo hebreu, desde ali da formação, nas nossas primeiras aulas, ali no chamado de Abraão. Depois a gente viu que o povo foi parar no Egito, depois o povo ficou escravo no Egito, esse povo consegue se libertar, Deus liberta o povo do Egito, eles ficam 40 anos perambulando lá no deserto, aí esses caras finalmente conseguem entrar na Terra Prometida, então eles passam ali pela transição de liderança entre Moisés, que foi o grande libertador, o grande legislador, a grande referência, e aí eles passam a ter Josué, que era ali o cara que era o auxiliar de Josué, ele era o escudeiro de Moisés, desculpa, auxiliar de Moisés, e aí você tem essa transferência de poder, né, de liderança, entre Moisés para Josué. Agora Josué morreu. Esse cara que tinha passado ali por anos, ali, muitas décadas liderando o povo, esse cara morre. E aí, durante toda aquela geração que tinha convivido com Josué, tinha convivido com aquela liderança de Josué, nós vemos que o povo continua seguindo os preceitos, ali, continua seguindo aquilo que continua seguindo ao Senhor. Mas aí o que acontece? A gente se depara com a questão de falta de liderança. E aí tem essa fotinha que eu acho bem interessante, né? Que é assim, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E se você não sabe exatamente quem é o líder, a gente não sabe para onde a gente está indo. Se você está seguindo alguém que essa pessoa não sabe para onde ela está indo, você está perdido.
Então é bem essa ideia, né, de que quando você não tem liderança, você não sabe para onde você está indo. E é mais ou menos isso que acontece. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo. Mas quem que assume depois da morte de Josué? Quem é a pessoa que ficou responsável ali por liderar o povo? E nós vemos que Israel não tem mais um líder nacional. Israel ele não vai ter mais um líder, não vai ter mais uma pessoa, não vai ter mais alguém que é a referência. E esses textos aqui, eles deixam bem claro o momento em que o povo está vivendo. A gente nem precisaria ler, a gente pode ler só um deles. Alguém consegue ler só um desses textos? É porque eles vão ser exatamente repeteco um do outro. Josué 17:6 ou 18:1, só a primeira parte. Quem pode ler para a gente um desses 4 textos? Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Exatamente. Então, assim, você vê que há uma necessidade ali do autor meio que de justificar o que está acontecendo. Ele parece que ele está contando uma história e ele começa, a impressão que dá é que esse cara que está escrevendo o livro, ele começa a ficar com um peso, né, de contar uma história bastante ruim ali, uma história bastante esquisita do que está acontecendo. Ele parece que ele justifica, parece que ele tenta dar ali uma justificativa do porquê que tanta coisa ruim está acontecendo. E aí ele dá essa justificativa. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, não tinha liderança nenhuma, não tinha ninguém que falasse, não, isso aqui está errado, cara, você não pode fazer isso aí. Então, você vê que essa questão dessa transferência de liderança é bem complicado. E tem alguns teólogos que colocam que talvez isso tenha sido uma falha de Josué. Que Moisés, quando ele recebe a notícia de que ele vai morrer sem entrar na Terra Prometida, ele clama a Deus. E ele fala assim, ó Senhor, quem vai liderar esse povo? E aí Deus responde, eu já escolhi Josué, o seu servo, para liderar o povo. Isso é uma história que está narrada lá atrás, lá em Números. Ele vai ter essa narrativa do que está acontecendo. Quando Deus dá a condenação para Moisés, fala assim, porque você bateu na rocha, lá nas águas de Meribá, você não vai entrar na Terra Prometida. E aí você tem essa questão dessa necessidade de Moisés de entender que o povo precisava de uma liderança. E nós não vemos isso acontecendo com Josué. Josué, em momento algum, ele pede para que haja uma transferência ali de liderança. Ele não tem esse pedido. Então, alguns teólogos, eles afirmam que talvez isso tenha sido uma falha, de que talvez isso tenha sido uma negligência de Josué de não ter preparado um líder, né? De não ter preparado alguém para ficar no lugar dele. Então, alguns historiadores eles vão colocar isso. Só que a gente não pode esquecer que os planos de Deus eram um pouquinho diferentes ali. Então, não necessariamente, isso até pode ter acontecido, né? De ter sido uma falha de Josué. Mas será que foi? E aí eu quero levar vocês a pensar comigo. Poxa, Deus ele tinha deixado os levitas para serem justamente essa conexão, para serem aquelas pessoas que iam ensinar o povo, espalhando o povo ali, espalhando o conhecimento, espalhando o relacionamento com Deus, sendo ali reflexo do que deveria ser o relacionamento de Josué com Deus e de Josué com o povo. A ideia é que os levitas fossem vários Josués ali espalhados por dentro o povo, por todas as tribos ali de Israel, para que eles pudessem ensinar, para que eles pudessem ser pessoas ali que iam estar levando conhecimento, iam estar levando parte do relacionamento com Deus. E a gente não pode esquecer que a ideia era que Israel fosse uma teocracia. Por mais que Moisés, por mais que Josué, esses caras tivessem um grande poder político sobre o povo, eles eram líderes religiosos. Eles eram líderes religiosos. E na cabeça ali do que o povo estava buscando, que o povo estava vivendo ali no dia a dia, eles enxergavam ali que Josué e Moisés, esses caras não eram os reis de Israel, eles não eram os reis do povo, por mais que fossem os líderes.
eles não eram, eles eram representantes daquele que era o rei de verdade, que era Deus. Então você tem a monarquia, você tem as repúblicas, e você tem a teocracia, em que Deus era o líder máximo, o líder político. Tanto que quando você vai ter ali o que Deus deixa de liderança, ele deixa muito claro que deveria existir os sacerdotes e o sumo sacerdote, como aquela liderança religiosa. E a liderança política deveria ser distribuída, em que o povo deveria buscar a Deus para entender o que é que deveria ser feito. Então você tem esses dois lados, você tem essas duas posições, e aí você escolhe como que você quer enxergar, mas você tem basicamente essas duas posições, em que uma seria que Josué deveria ter deixado um líder e não deixa para assumir o povo, e outra era que na verdade o que Deus queria era que o povo enxergasse ele como o líder e que o povo passasse a viver uma teocracia real, uma teocracia que deveria existir. Tanto que quando o povo pede para Samuel, isso lá na frente, bem lá na frente, quando eles pedem um rei para Samuel, Samuel fica se sentindo mal. Ele fala assim, poxa, espera aí, vocês estão me rejeitando, então? E aí Deus vira para Samuel e fala assim, não, cara, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando. O povo não quer mais seguir a minha liderança como Deus, agora eles querem um rei. Então agora eles vão querer um rei. Mas ok, Deus dá um rei para eles e você vê que ainda existem duas figuras. Você tem a figura do rei, que é o líder político, e você tem a figura do sacerdote, que vai ser o líder religioso. Então você tem essas duas figuras que deveriam caminhar juntas, e que caminham juntas durante todo o reinado de Davi, por exemplo. Você tem uma concordância muito harmoniosa entre o líder político e o líder ali religioso trabalhando bem. Mas com o passar do tempo, nós vamos ver que esse negócio não dá certo, eles começam ali a ter uma corrupção por parte dos líderes religiosos, dos reis também, e aí Deus vai precisar levantar os profetas, para que comecem ali a puxar a orelha do rei, puxar a orelha do sumo sacerdote, e falar, galera, o que vocês estão fazendo? Está tudo errado. Então é isso que vai acontecer. Vai chegar o ponto em que você vai ter, por exemplo, o rei Acabe em Israel, que ele tem na folha de pagamento ali do reino todos os profetas, que era para que houvesse uma harmonia entre o que eu quero fazer e o povo achar que está de acordo com Deus ali. E isso não é verdade, está tudo errado, está tudo bagunçado. Então a gente vai vendo que as coisas vão se complicando ao longo da história. Mas, enfim, voltando para os juízes, logo depois da conquista da Terra Prometida ali, de Josué, da morte de Josué, quando Josué morre, que o povo ficou ali espalhado pela terra, ainda existia territórios a serem conquistados. O livro de Josué ele encerra dessa maneira, falando que ainda existem povos que precisariam ali ser conquistados. Por mais que eles já tivessem conquistado todo o território, que eles já fossem ali, tivessem uma soberania no território inteiro, ainda existiam cidades, ainda existiam povoados, ainda existiam pedaços que eles não tinham chegado. E eles deveriam continuar chegando, deveriam continuar a conquista. E no começo as coisas funcionam bem. Quem pode ler para a gente ali Josué, Josué, capítulo 1, de 1 até o 4, e depois do 8 até o 11? Josué ou Juízes? Desculpa, Juízes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém, a conquistaram, mataram seus habitantes ao fio da espada e incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e no Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom anteriormente,
chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Então a gente vê que o começo foi até que ok, o começo foi bom. O povo deveria dar continuidade ali à conquista da Terra Prometida, e eles começam fazendo isso. Eles começam ali fazendo exatamente isso. O livro começa assim: depois da morte de Josué, o povo perguntou: quem vai lutar contra os? Quem vai liderar a gente? Quem que vai ser a pessoa ali que vai liderar? E aí Deus responde: vai ser a tribo de Judá. Vai ser a tribo de Judá que vai começar esse movimento aí em vocês. Então você vê que interessante, o povo buscou a Deus e Deus respondeu direto para o povo ali. E se a gente lê o 1:22, a gente vai ver que Deus estava com o povo. Quem pode ler para a gente o 1:22? Você pode continuar aí, Daneide, o 1:22? Posso. 1:22. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Então, olha que legal. Você vê que o Senhor estava com eles. E agora a gente vê a atuação das tribos. Então, Deus estava com Judá, Deus estava com o pessoal da tribo de José, ali de Manassés, de Efraim. Então, você vê que isso estava acontecendo da maneira mais ou menos como deveria. Mas, se a gente parar para ler um pouquinho com mais de atenção ali, a gente vai ver algumas coisas interessantes. A gente vê que o povo buscava a Deus. Foi isso que estava escrito lá no capítulo 1, versículo 1, que a Isaneide leu para a gente. Depois da morte de Josué, o povo perguntou: quem que vai lutar contra os cananeus? Quem que vai lutar contra o povo? Quem que vai continuar liderando a gente? Ou seja, o povo está buscando a Deus. E a gente vai ver que isso ocorre de uma maneira legal, mas você já começa a enxergar ali que, Deus falou assim para o pessoal: ó, Judá vai ser aquele que vai liderar. Aí Judá fala: ok, Senhor, eu vou. Simeão, você pode ir comigo? Você vê que já não tinha ali uma confiança total e plena em Deus ali, de que você vê que já começa a ter um pouquinho de medo. Judá olha e fala assim: ok, eu vou. Mas, ô Simeão, vamos lá comigo, cara. Aí depois, quando for na sua vez, eu vou também. Não deixa eu ir sozinho, não. Então, você vê que já tinha um pouquinho ali de um pé para trás, né? Você começa a ver que, por mais que existia ali uma intenção de seguir aquilo que Deus estava falando, você já vê que começa a ter um pouquinho ali de falta de fé. E que, se a gente for continuar lendo o texto, a gente vai ver que Deus estava com Judá, mas chega num dos versículos ali ao longo do texto, se a gente fosse ler inteiro, que a gente não vai por causa de tempo, chega um momento em que fala assim: mas Judá não conseguiu vencer o povo ali do vale, porque eles tinham carros de guerra. Poxa, mas se é Deus que está lutando, como é que Judá não consegue vencer esse povo? Né? Como é que Judá não consegue vencer totalmente o povo? Então você vê que já existe, nesse primeiro momento, aí já começa a ter a causa das falhas, em que você começa a ter uma confiança menor em Deus por parte do povo. Por mais que eles continuem acreditando que Deus é Deus, eles já começam a olhar e falar assim: mas esses caras aí tem carro. A gente não tem carro de guerra. A gente não tem carro de guerra. Esses caras aí, esses filisteus aí, esse povo todo aí, eles já estão na idade do ferro. A gente ainda está na idade do bronze. A gente ainda não tem espadas boas iguais às dele. A gente ainda não tem carro de ferro. A gente ainda não tem carro de guerra. Então você já começa a ver uma desconfiança. Mas ainda no capítulo 1, a gente vê que Caleb finalmente expulsa os gigantes. É legal porque você tem essa conclusão da história de Caleb, né? Porque quando ele é um dos espias lá atrás, mandado por Moisés, lá de Cades Barneia, para espiar o povo, você vê que o relatório dos espias é: nós parecíamos aos olhos deles como gafanhotos, eles eram gigantes. E Caleb e Josué, na época, eles falam assim: ok, os caras são grandes pra caramba, mas a gente consegue, porque Deus está com a gente. E aí os espias falam: não, porque a gente não vai conseguir e tal. E aí você tem os 40 anos no deserto. E aí você tem essa conclusão de que Caleb, quando ele pega ali a terra, que ele vai escolher ali Hebron, ele e Josué são os dois únicos que conseguem entrar na terra prometida de toda aquela geração lá que ficou no deserto.
Mas você vê essa conclusão de que logo aquele cara que tinha falado que aguentaria sim a batalha, esse cara vai ser aquele que vai expulsar os gigantes. Está ali no texto de 1:20. É bem interessante. Mas a gente vê que a acomodação ela vai acontecer de novo. Você vê olha que legal aqui, olha o texto de Juízes 1:28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Foi aquilo que a gente viu em umas 2 ou 3 aulas para trás, que é o tal do perigo da acomodação. Porque qual tinha sido a ordem de Deus? A ordem de Deus era muito clara. Quando ele fala lá para o povo, ele fala assim, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente. Não é destruam ali alguns, ou façam paz com algum deles, ou façam eles rachadores de lenha, façam eles ali coletores de água, tornem eles seus escravos, porque economicamente é mais... Não tem nada disso. A história é o seguinte, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se vocês não fizerem isso, se vocês não destruírem esses caras totalmente, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Então Deus já tinha falado para eles lá o que ia acontecer se eles não fizessem isso. E o que a gente vê que acontece? Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus. A gente tinha acabado de dizer ali que ele tinha que destruir totalmente os jebuseus. Mas não. Os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. E os jebuseus vivem ali com os benjamitas até os dias de hoje. E quem que vai expulsar efetivamente os jebuseus vai ser Davi. Sei lá quantos anos, séculos depois, pelo menos 300 anos depois, vai ser Davi que finalmente vai tomar Jerusalém e que vai expulsar os jebuseus, para você ver como é que o negócio demora para acontecer. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem o de Tanaac, nem o de Dor, nem o de Ibleã, nem o do Megido, nem tampouco os povos e os povoados ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Poxa, os cananeus estavam decididos a permanecer lá. Mas se Manassés tivesse decidido a cumprir a ordem do Senhor, eles teriam expulsado esses caras. É só olhar o que eles fizeram com o Egito, é só olhar o que eles fizeram com Jericó, é só olhar o que eles fizeram com os reis do Negueb, enquanto Josué estava lutando, o sol parou e ali a lua ficou parada. Se eles quisessem mesmo, não teria ninguém capaz de resistir a ele. Efraim, olha agora, uma outra tribo, já foi o Benjamim, já foi Manassés, agora Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer. Mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalon, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Foi isso que Deus tinha mandado? Submeter eles a trabalhos forçados? Não, Deus não tinha mandado isso. Mas o negócio continua. Nem Azer, outra tribo, expulsou os que viviam em Acô, Sidom, Alababe, Aczibe, Eubá, Afeque, Reob. E por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam aquela terra. Olha que legal. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também viviam entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam entre Bet-Semes e Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Olha que legal. Então agora nós temos escravos. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à terra central, não permitindo que descessem ao vale. Poxa vida, aqui o negócio já piorou ainda mais, porque até então eles estavam lutando contra eles, estavam sendo superiores, porque eles estavam ali fazendo com que eles fossem escravos, ali rachadores de lenha, trabalhos forçados, mas agora já piorou, porque agora são os amorreus que confinaram a tribo de Dan. O negócio já começa a piorar ainda mais. E aí chega um momento que Deus ele vai repreender o povo. E eu queria que alguém lesse para a gente Josué 2, de 1 a 5. Josué não, desculpa. Juízes 2, de 1 a 5. Estou com Josué na cabeça. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse:
Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Porque vocês não me obedeceram, portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Você vê que negócio ali, Deus fala, pô, galera, o que vocês estão fazendo, cara? Eu acabei de falar com vocês ali faz pouco tempo ali, Josué estava vivo ali ainda, a gente acabou de renovar a aliança. Pô, tudo que eu falei para Abraão, para Isaac, para Jacó, depois falei para Moisés de novo, depois falei para Josué, tudo que eu falei para esses caras, tudo aí para os seus antepassados, tudo que eu falei eu cumpri. Eu fiz minha parte. Pô, e vocês? Olha o que vocês estão fazendo, olha que bagunça que está aí. Eu mandei destruir os amorreus, os jebuseus, os heteus, os ferezeus. Pô, vocês estão vivendo no meio desses caras. O que vocês estão fazendo? Eu falei para vocês, se vocês não destruíssem esses caras aí, se vocês não destruíssem, eles iam ensinar vocês a fazer coisa errada. E vocês estão nem aí, não estão fazendo aquilo que eu mandei fazer. E aí você vê que Deus ele vai começar, ele repreende e depois ele pune o povo. E é interessante porque quando a gente lê o texto de Josué 2, de 10 a 13, você vê que depois da morte de Josué, já desde aquele momento ali, o povo já começa a abandonar o Senhor. Você vê que não é um negócio que acontece de uma hora para outra, é literalmente progressivo. Quem pode ler para a gente o Juízes 2, de 10 a 13? Juízes 2, de 10 a 13. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então, olha que interessante, quando morre aquela geração, nasce uma outra geração, vem uma outra geração que não conhecia os ensinamentos do Senhor, que não conhecia o Deus de Israel, que não conhecia o Deus que tinha tirado eles do Egito. Cara, vocês lembram que a gente falou há umas aulas atrás sobre a importância dos rituais? Que Josué, quando ele vai ali, antes de entrar em Jericó, ele faz a circuncisão de todo mundo, depois eles comem a Páscoa. Ele está preocupado com os rituais, porque era durante os rituais eram uma forma de fazer com que o povo lembrasse. Então, durante o sacrifício, durante a Páscoa, era a responsabilidade dos pais ensinarem os filhos, tanto quanto lá Deus está falando com Moisés lá atrás, explicando para ele o que era a Páscoa, que eles tinham que comer pães asmos, tal, pães sem fermento e tal. Ele vai falar assim, porque você vai explicar para o teu filho, para que quando o teu filho vê você comendo esse pão aqui sem fermento, ele vai te perguntar, o que tu está fazendo? E aí você vai explicar para ele o que você está fazendo. Que teve um período lá que os nossos antepassados foram escravos no Egito, e aí esses caras, eles eram ali, sofriam atrocidades na mão do Egito, dos egípcios, mas Deus nos livrou. E aí você vai contar a história. Você vai ensinar para o teu povo, você vai ensinar para o teu filho quem é o Deus que você serve. E como é que nasce uma geração que não conhecia o Senhor? Essa geração só nasce se a geração anterior não ensinar. Se a geração anterior não ensinar quem é nada, imagina hoje se a gente simplesmente parasse de ensinar absolutamente tudo para as crianças. O que ia acontecer? Ia se perder. Grande parte não, ia se perder todo o conhecimento. Se todas as crianças deixassem de ser
ensinado alguma coisa, essa coisa desaparece. E é isso que acontece. Aquela geração, ela não lança para frente, ela não joga para frente os ensinamentos que ela deveria. E aí você vê que essa geração que não conhece a Deus e está tudo certo, porque eu não conheço Deus, eu estou vivendo no meio de um povo. Eu olho para o cara que está aqui do meu lado, ele está super bem aqui, vivendo bem, tem carro de guerra, tem um monte de coisa, e esse cara adora um tal de Baal. Pô, vou adorar esse cara também, eu não sei mais nada. Então é isso que acontece. E aí você vai ver que Deus ele vai punir o povo. Quem pode ler de 14, o 2, 14 e 15? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos e ao seu redor, os inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme eles havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então você vê lá atrás, né, quando Josué está se despedindo do povo, ele fala assim, pô, um de vocês persegue 1000. O que vocês querem fazer, vocês fazem, porque Deus está com vocês. Agora já não é mais assim, agora que o povo não segue mais a Deus, vocês vão para a guerra? Então tá bom, vocês vão para a guerra, mas agora vocês que vão correr, não vai ser vocês mais que vão botar o povo para correr. Mas olha que interessante, o versículo 16 mostra que Deus ainda tinha misericórdia do povo. Quem pode ler a gente aí? Quem consegue ajudar a Enir? Porque a Enir está com... Não quero que ela se force demais lendo aí muito também. Quem pode ajudar a gente também na leitura aí? Josué 2,16. Legal. Mas assim, o Tonib, lê aí o 16 e o 17 que eu abri aqui na minha e é bem legal a forma como eles colocam na mensagem. Ok. Então o Eterno passou a designar juízes que os livraram dos saqueadores. Mas eles não deram ouvidos aos juízes, continuaram a se prostituir com outros deuses. Eles os adoraram. Não demoraram a deixar o caminho dos seus antepassados, o caminho da obediência aos mandamentos do Eterno. Eles se negaram a seguir esse caminho. Então, olha que interessante. Deus ele ainda mostra misericórdia para o povo. Obrigado, Tonib, obrigado, Wilson. Deus ele mostra misericórdia, ele levanta juízes, mas o povo não está nem aí com esses juízes ali. Deus ele tem misericórdia, ele mostra misericórdia, mas de novo, os caras voltam a pecar, eles voltam a ignorar, que é isso que a gente já leu aí, que o Tonib já leu para a gente. Ou seja, Deus tem misericórdia, levanta o juiz e estou nem aí para esse juiz aí. Valeu, estou bem assim, Deus deixa eu no meu caminho aqui. Só quero que tu me livre desses caras aí que estão me oprimindo. Não quero te seguir. Só tira essa carga pesada de cima de mim. Não quero mais ficar sendo escravo, sendo oprimido pelos filisteus. Só tira esses caras de perto de mim. Então era mais ou menos isso que o povo fazia. O povo reclamava, o povo brigava, falava assim, Senhor, tira a gente desse sofrimento. Aí Deus ia lá e tirava. Falou, obrigado, Deus, agora você fica aí, eu fico aqui, eu continuo fazendo as minhas coisas aqui, continuo fazendo continuo cuidando da minha vida, você cuida aí das paradas aí do céu, eu cuido aqui das minhas coisas aqui. Então era mais ou menos isso que o povo estava fazendo. E aí você vê, por fim, que tem a condenação. Aí você pode ler para a gente, Wilson, o 2, 20 até o 22, por favor? Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu a usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Então você vê que aí tem a condenação, né? Você vê que Deus ele chega no limite, ele fala, chega, para, não dá mais, do jeito que está não funciona. Então, vocês vão continuar fazendo isso, então tá bom. Então toda aquela extensão de terra que deveria ser de vocês, tudo aquilo que deveria ser de vocês, não vai ser mais. Eu vou deixar todas as nações aí que ainda não tinham sido destruídas nos tempos de Josué. E vocês vão ter que lidar com esse povo aí. Então é assim? Então tá bom, então vocês vão ter que lidar com esse povo.
vocês não aprenderam do jeito que era para fazer, então vocês vão ter que lidar com esse povo. E quem que eram os inimigos? Olha que interessante. Os inimigos eram os moabitas. Da onde que veio o povo de Moabe? Moabe vem lá de Ló. A filha mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Esses são os pais dos moabitas de hoje. Quem eram os amonitas? Era a filha mais nova de Ló. Ela também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje, ou seja, um fruto aqui do incesto que teve de Ló com as duas filhas dele. Eram esses povos aqui que vão acabar se tornando aí os amonitas e os moabitas. Quem são os cananeus? Vem lá de Noé. Quando Noé acordou do efeito vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Então, o povo de Israel vem aqui de Sem, né? São os povos semitas, e tem aqui os cananeus. Então, é daqui que vem os cananeus. Então, aquele povo que estava vivendo ali, que eram os cananeus, os moabitas, os amonitas, essa galera veio ali, da onde? Veio de Ló, veio do filho de Cã, e aí tinha mais ali, tinha mais gente, tinha os midianitas. Olha da onde veio os midianitas. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura, depois que Sara morre. E ela deu os seguintes filhos: Zinran, Joxã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Olha que interessante. E se vocês pararem para pensar, não sei se vocês já fizeram esse exercício. O Oriente Médio é uma bagunça. Hoje em dia, a gente está em 2021, e desde que eu me conheço por gente, tem guerra com os israelitas ali, vivendo naqueles povos tudo em volta. O pessoal ali da Cisjordânia, todos aqueles povos em volta dos palestinos e tal. Todos esses povos, todos eles, ou eles vão vir dos moabitas, ou eles vão ser descendentes dos amonitas, ou eles vão vir dos cananeus, ou eles vão vir dos ismaelitas, ou eles vão vir dos midianitas. São todos os povos palestinos que vivem hoje, eles acabaram sendo fruto de um desses caras lá atrás. Então, olha a bagunça que ainda existe hoje, mais de 2.000 anos depois de Jesus ainda foi vir ali pelo menos uns 700, 800 anos antes dessa muvuca que está acontecendo. Então, quase 3.000 anos depois, a gente ainda vive, ou os israelitas ainda vivem, os problemas de não terem destruído totalmente os povos, que eles deveriam, isso lá atrás, nos tempos de Josué. É um negócio maluco, eles ainda vivem essa bagunça, tudo por causa disso. E como eu disse lá no comecinho, os filisteus a gente não sabe exatamente de onde eles vieram, de onde eles vêm, mas é interessante porque tem 2 textos que são bem interessantes, que vai dizer que os israelitas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. E olha que interessante também o texto falando sobre os filisteus, que naquela época não existia nenhum ferreiro em Israel, pois todos os filisteus não queriam que eles fizessem espadas e lanças. Então, se lá atrás eles tivessem destruído esses povos, lá atrás eles não passariam por esses problemas lá em Samuel, 300 anos depois. Por quê? Porque não cumpriram os mandamentos do Senhor. E aí que eu quero refletir com vocês é algo bastante interessante. E eu vou colocar 3 versículos para a gente pensar sobre tudo isso que a gente viu. Lembrando que a gente está falando de acomodação, de convivência com o pecado, porque essa foi a escalada que aconteceu ali no livro de Juízes. Eles começam a conviver com o povo. Eles não expulsam os povos que deveriam expulsar. Eles não destroem os povos que deveriam destruir. Começam a conviver com eles. E aí, como eles começam a conviver com eles, de repente eles passam a viver como eles. E aí é que eu quero deixar 3 versículos para vocês. Vamos falar em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O outro está lá em Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E por fim o texto lá de Tiago 4 ainda, mas já no 7 e no comecinho do 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Então, esse é o que eu gostaria de finalizar a nossa aula com esses 3 textos agora aqui no Novo Testamento, levando em consideração tudo que a gente viu do povo vivendo lá atrás e começando a conviver com o mal, começando a conviver com as coisas. É isso que a gente começa a viver a nossa vida de uma maneira em que você começa a não se escandalizar mais pelo pecado. Você começa a olhar em volta e falar assim, nossa, isso é ruim, hein? Dali a algum tempo você fala, mas todo mundo faz. Mas dali a algum tempo você fala assim, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir crescer no meu emprego. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir vencer aqui. Se eu não colar, eu não consigo passar no diacho da prova da OAB, sei lá, qualquer coisa. Então, a gente começa a conviver com o pecado, depois o pecado passa a ser não tão mais tão assim, repelente para a gente começa a conviver com ele, a gente começa a achar que está tudo certo, e a gente começa a achar que aquilo faz parte da vida e está tudo certo. E de repente você está pecando e nem percebe mais que peca, porque ali está tão ali enfiado naquele negócio, você começa a conviver com o mal. Então a gente precisa, cara, resistir ao diabo, se aproximar de Deus, ele vai se aproximar da gente. E a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente anda. A gente agora na pandemia não está mandando com ninguém, né? Mas quem que a gente lê, o que a gente assiste, que tipo de conteúdo que eu absorvo, quais são as minhas companhias, o que é aquilo que está me influenciando, o que eu vejo no meu Instagram, o que eu vejo na internet, o que é aquilo que me rodeia, o que é aquilo que me influencia, e lembrar que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês.